Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer as regras de Kingsburg. Kingsburg é um jogo de 2007 do Andrea Chiarvesio e do Luca Iennaco. Ele é um jogo de dados, você vai rolar os dados, você vai fazer as melhores combinações possíveis com os dados para influenciar a corte, e daí dependendo de quem você conseguir influenciar, você vai ganhar mercadorias, você vai ganhar vantagens que você vai usar para expandir o seu reinado, né? a sua parte do reinado. Só que você tem que tomar cuidado, porque assim, o jogo é jogado ao longo de 5 anos, cada ano tem algumas fases produtivas, mas no inverno você vai ser atacado. Então você tem que se preparar não apenas para as construções, mas para as batalhas que vão acontecer no inverno. Ele é um jogo para 2 a 5 jogadores, bastante interessante, e que quem está trazendo para o Brasil é a Bucaneiros. E a Bucaneiros, ela não está trazendo essa edição aqui que é a que eu tenho, é a primeira edição, já de 2007. A Bucaneiros está trazendo uma edição de 2017, se não me engano, 2017, que é uma edição nova, tem toda uma arte modificada e, mais interessante, ela já vem com a expansão. Kingsburg teve uma expansão 1 ou 2 anos depois que ele foi lançado, e a nova edição já está vindo com essa expansão, ok? Eu vou explicar o jogo básico aqui, até porque eu não tenho a expansão, tá bom? Mas com o jogo básico você já vai ver como é que funciona o jogo, ok? Vamos lá para as regras? Bom, a primeira coisa em Kingsburg é montar esse tabuleiro que mostra a corte real. Vamos ver que ele fica bem justo aqui, ele mostra toda a corte real, desde o bobo da corte até o rei, ok? E ele tem espaço para um monte de coisa aqui, tá bom? Aqui você mostra as fases do ano, aqui são os anos do 1, 2, 3, 4 e 5, aqui é o inverno, onde você vai ser atacado, aqui você tem o teu poder de militar, o teu poderio militar ao longo do ano. Aqui você tem os reservatórios para as 3 matérias-primas e para os dados, os mais 2, né? E aqui você tem a ordem do jogo. E na beirada aqui você ainda tem a pontuação. Bom, essas aqui são as mercadorias, as matérias-primas, ok? Então você tem o ouro, a madeira e a pedra, e o que você vai fazer é que você vai colocar elas aqui nos 3 depósitos especiais para elas. Aí você tem esses marcadores roxos aqui, ok? Esse marcador, esse peãozinho aqui, é o enviado do rei, ele vai ficar aqui na fase 5, ok? E esses dois aqui são os marcadores de estação do ano e do ano. Então o primeiro vem aqui no ano 1, ok? E o outro vem aqui na fase 1 do ano, na primeira fase do ano, que é composto de 8 fases, 4 estações, 8 fases. Aí você tem as cartas aqui dos ataques. Você vai ver que atrás elas têm um número romano de 1 até 5, que é correspondente aqui ao ano, ok? E o que você vai fazer é, você vai separar. Bom, antes só de mostrar, eu vou mostrar aqui o que acontece. Cada carta aqui ela tem um valor de ataque aqui no alto, por exemplo, essa aqui é 8, e ela tem em vermelho o que acontece se você perder, e em azul o que acontece se você ganhar dela. E o que você vai fazer é, você vai separar as peças, as cartas, por ano, ok? E depois você vai embaralhar cada ano individualmente e retirar de cada ano uma carta. Começando com a 5, ok? Retira uma carta e coloca aqui embaixo. Daí depois a 4, a mesma coisa para 3, a mesma coisa para 2 e a mesma coisa para 1. Com isso você acabou de criar um monte aqui, com 5 cartas, 1, 2, 3, 4 e 5, em ordem crescente de dificuldade, uma para cada ano. E as cartas que você não usou voltam para a caixa sem que você olhe quais foram que saíram. Aí você tem esses marcadores aqui, que mostram mais 2, mais um dadinho com mais 2, um dado branco com mais 2, eles vêm aqui, ok? Finalmente, cada jogador vai receber um tabuleiro de jogador, que mostra a sua própria
construção, as suas próprias construções. E cada jogador recebe o kitzinho de jogador, que é composto de 3 dados da sua própria cor, ok? Todos os seus marcadores de construção, que são esses marcadores aqui, que vão ser utilizados para mostrar quais construções você já construiu ao longo do jogo, ok? E também 3 marcadorzinhos aqui de posicionamento, um deles vai aqui no 0 pontos, um deles vai no 0, cavaleiro 0 de força, e o último é para marcar a posição do jogo, ela vem aqui, ok? Da mesma forma os demais jogadores. A ordem na primeira jogada ela é aleatória, então você vai pegar e embaralhar ela. Na verdade isso aqui é só para definir casos de empate, tá? A gente já vai pegar e mostrar como é que essa ordem aqui é alterada, tá? Então essa, digamos que seja a ordem inicial. E os dados brancos você deixa como um suprimento aqui ao lado do tabuleiro. Você vai precisar deles aqui na fase justamente da ajuda do rei, que é a primeira fase. E aí a gente já está pronto para começar o jogo. O jogo funciona, como eu falei, fase a fase. Cada nova fase que você realiza, você move ela e realiza a próxima fase. Move e realiza a próxima fase. Vocês vão ver, são 4 estações, separadas entre elas por algumas ações intermediárias, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que é a primeira fase? Na primeira fase, o rei vai ajudar quem ele acha que está precisando de ajuda. O rei ele vai olhar quem tem a menor quantidade de construções. Construções são os campos que você já preencheu aqui. No início do jogo ninguém tem construção nenhuma, então está empatado. No caso do empate, ele vai olhar quem tem a menor quantidade de mercadorias, ok? Ou seja, quem tem a menor quantidade somada dessas 3 mercadorias aqui. Quem tiver pior nessa situação, ou seja, menor quantidade de construções, se der empate, menor quantidade de mercadorias, ganha um dado branco que vai ser adicionado aos seus dados. Esse dado adicional ele vai ser jogado junto com os seus dados, ou seja, dando mais resultados, mais possibilidades para você na fase de primavera, ou seja, na próxima fase de produção. Já vou falar sobre as fases de produção, mas somente na primavera. Ele não vai fazer no verão, nem no outono e tenta um pouco no inverno, porque no inverno a gente nem vai produzir nada, ok? Então ele vai entregar esse dado branco para quem tiver esse critério de ser o pior jogador naquela jogada, tá? Agora, no início do jogo a gente está empatado, tanto em construções quanto em mercadoria, ninguém tem nem construção nem mercadoria. Se ao longo do jogo isso acontecer de novo, ou seja, os jogadores piores estão empatados tanto em construções quanto em mercadorias, o que acontece é que o rei não distribui dados brancos para jogador nenhum e, em troca, ele pega e dá a possibilidade de cada jogador que esteja empatado nessa situação comprar uma mercadoria, que é o que a gente vai fazer no início do jogo. Então cada jogador vai poder pegar e comprar uma mercadoria qualquer nesse momento. Então, por exemplo, eu poderia pegar um ouro. As mercadorias que cada jogador possui são mantidas visíveis para todos os jogadores ao longo de toda a partida, ok? E esses materiais todos aqui são teoricamente infinitos, tá? Se acabarem eles, você tem que dar um jeito de substituir eles temporariamente com alguma outra coisa. Muito bem, aí a gente vai para primavera, que é a primeira fase de produção. A primavera funciona exatamente como o verão e como o outono. São as 3 fases de produção. Nelas, o jogador vai pegar todos os seus dados, que são normalmente 3, eventualmente 4, se ele ganhou o dado do rei no início do jogo e for a fase de primavera, e vai rolar. Todos os jogadores vão fazer isto simultaneamente e vão adicionar o valor de face de seus dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 9, ele tem 5 e ele tem 5, 8. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a ordem de jogo. Quem tem a menor quantidade, no caso seria o vermelho, vai ser o jogador inicial. Quem tem a segunda menor quantidade vai ser o segundo jogador. Quem tem a terceira maior quantidade vai ser o terceiro jogador. Por acaso, acabou dando a mesma ordem que eu tinha sorteado. Se der empate, aí a ordem original era importante. O que vai acontecer daí é, se der empate, a posição relativa entre os empatados não é alterada. E aí os jogadores vão fazer o seguinte, começando com o jogador inicial e sempre seguindo daí em ordem, os jogadores vão pegar e influenciar alguém aqui na corte. Para influenciar alguém aqui na corte, ele vai pegar uma quantidade qualquer de dados dele, cuja soma dê algum valor de alguém que ele queira influenciar. Por exemplo, ele poderia influenciar aqui esse 3.
Ou ele poderia influenciar esse 2, ou ele poderia influenciar o 1, ou ele poderia eventualmente influenciar o 5, ok? Usando todos os dados dele. Se ele já tiver ganho de alguma forma esses marcadores de mais 2, ele pode usar um marcador, um único marcador, para influenciar um grupo de dados em mais 2 pontos, e somente em mais 2 pontos, não em menos 2 pontos, mais 2 pontos. Então, eventualmente, se ele já tivesse isso, ele poderia, com os 5 que ele já tinha, influenciar, por exemplo, o 7, ok? Só que influenciar significa que eu vou colocar os dados lá, não que eu vou receber a influência ainda, a influência é recebida daqui a pouco. Como eu falei, eu não preciso usar todos os meus dados, porém existe um outro senão. Digamos que ele influencie sim o 1, ok? O bobo da corte. Aí o próximo jogador aqui vai influenciar, por exemplo, o 5. Chegou na minha vez. Na minha vez, eu não posso influenciar nem o 5, porque alguém já está influenciando ele, nem tampouco o 1 eu vou poder influenciar, porque alguém também já está influenciando ele. Então eu não posso influenciar alguém que já esteja sendo influenciado, independente se fui eu mesmo que já influenciei anteriormente ou qualquer um dos meus oponentes. Então, por exemplo, eu poderia ir para o deixa eu ver, para o 8. Muito bem, ele vai para o 4, ele vai para o 3, e chegou na minha vez, eu não tenho mais como utilizar esse 1, eu passo. Um jogador que não puder mais utilizar os dados simplesmente passa e não usa mais nada e também não está daí mais na jogada, ok? Bom, assim que todo mundo usou todos os dados possíveis, vem a fase de utilização dos favores. E os favores são entregues do 1 ao 18 nesta ordem, começando pelo 1, depois 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até chegar ao favor 18, ok? E cada jogador daí recebe o que ele dá. E aí vamos, o que cada favor dá? O bobo da corte dá 1 ponto. Sempre que você faz essa bandeirola é 1 ponto. Esse número 2 vai dar 1 ouro, o número 3 vai dar uma madeira, o número 4 vai dar 1 ouro ou uma madeira, o número 5 vai recrutar um soldado. Então quem ficar aqui no número 5, ele ajusta aqui a quantidade de soldados naquela trilha para guerra, preparando-se para a guerra. O número 6, ele vai fazer alguma alteração. Ele dá 1 ouro por uma madeira e uma pedra, ou uma madeira por 1 ouro e uma pedra, ou uma pedra por 1 ouro e uma madeira. Então ele troca uma mercadoria por outras 2. O número 7 dá uma mercadoria qualquer, sempre que tiver esse saquinho aqui é uma mercadoria qualquer, e você ganha este marcador de mais 2. Na sua jogada, como eu falei, você pode utilizar quantos marcadores você quiser, porém limitado a um único marcador por grupo de dados que você está colocando no tabuleiro. O número 8 dá 2 ouros, o número 9 dá ouro e madeira ou pedra e madeira, e o número 10 faz o seguinte, ele recruta 2 soldados e ele tem esse fantasminha vermelho aqui. Esse fantasminha rosinha aqui, ele vai permitir que você pegue e olhe a próxima carta. Então você vai pegar a próxima carta de ataque, olhar qual que é, então você que foi aqui vai saber qual é a carta, vai saber qual é a força dela, e você vai colocar de volta fechadinha aqui, sem que ninguém mais saiba. Então você vai saber o quanto você vai precisar se preparar para ganhar. Número 11, pedra e ouro ou pedra e madeira. Número 12, 2 mercadorias quaisquer e 1 mais 2. Número 13, 3 pedras. Número 14 é bastante interessante, ele é o contrabandista. Você vai perder 1 ponto de vitória em troca de ganhar 3 mercadorias quaisquer. Para poder usar ele, você tem que ter 1 ponto de vitória para poder perder. O número 15 vai dar uma mercadoria de cada, o número 16, 4 ouros, a rainha, 2 mercadorias quaisquer, 3 pontos e permitir ver qual é o próximo ataque, e o rei dá uma mercadoria de cada e 1 recrutamento. Assim que todo mundo pegou e realizou as ações de volta, ou seja, por exemplo, o vermelho ganharia 1 ponto, o amarelo ganharia uma madeira, o vermelho ganharia, por exemplo, 1 ouro, o amarelo eu já mexi lá, ele ganhou 1 soldado e eu ganharia 2 ouros, ou seja, assim que todo mundo recebeu o que lhe é de direito, como última etapa da fase de produção, o que vai acontecer é que cada jogador tem o direito de fazer uma construção. As construções, elas têm que ser feitas do 1 ao 18, ou seja,
para o 4, ou seja, da esquerda para a direita. Então as construções na mesma linha, elas são necessárias para construir as mais à direita. Então, por exemplo, eu preciso ter a estátua para poder depois construir a capela. Eu não posso pegar e construir já direto as lá para o alto, ok? Para você construir, você tem que ter a mercadoria mostrada aqui dentro da bolinha. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 ouros, eu vou pagar 2 ouros para construir, sim, essa estátua. As construções que eu construo, que eu termino de construir, que eu marco, elas valem pontos de vitória que eu imediatamente ajusto no meu tabuleiro. Então essa aqui valeria 3 pontos de vitória, eu imediatamente ajusto isso no meu tabuleiro. E cada construção tem uma vantagem descrita aqui embaixo dela que explica o que ela faz. Tem construções que permitem atacar melhor durante as batalhas, tem construções que tornam mais barato fazer demais construções, tem de tudo quanto é tipo de construção aqui. Porém, lembrando, eu tenho que construir sempre da esquerda para a direita. Eu não sou obrigado a construir todos os números 1 para daí poder construir as de número 2. Sim, cada linha tem que ser em sequência, ok? Da mesma forma, por exemplo, ele aqui pode construir um bar, e da mesma forma, por exemplo, ele aqui, o jogador amarelo, poderia construir uma paliçada. Tanto o bar quanto a paliçada dão 0 pontos, então eles não vão ajustar a pontuação deles imediatamente. E aí termina essa fase de produção, que seria a primavera. O verão, a fase de produção do verão e a fase de produção do outono são exatamente iguais, ou seja, rolar o dado, ajustar a ordem dos jogadores, posicionar os dados, rodando o jogo, cada um posicionando os dados para influenciar a corte, depois receber os favores da corte e, por último, cada jogador poder construir uma construção. Importante, cada jogador pode construir apenas e tão somente uma construção por fase de produção, ok? Aí a gente vai para a próxima fase intermediária, que é entre a primavera e o verão. Entre a primavera e o verão, o rei vai olhar todo mundo. Quem tem a maior quantidade de construções, quem tiver a maior quantidade de construções, ganha 1 ponto. Nessa fase, caso esteja empatado, todo mundo ganha 1 ponto. Nesse exemplo, todo mundo tem uma construção, então todo mundo ganharia 1 ponto de vitória. Aí a gente vai para a próxima fase de produção. Fazemos exatamente como a gente fez na primavera, e a gente vai para a próxima fase intermediária, que é a fase do enviado do rei, que é este marcadorzinho aqui. Aí o rei vai olhar quem tem a menor quantidade de construções. Quem tiver a menor quantidade de construções ganha o enviado do rei. Em caso de empate, o enviado do rei vai para, entre os empatados com a menor quantidade de construções, quem tiver a menor quantidade de mercadorias. Se ainda tiver empatado, como nesse exemplo, todo mundo tem uma construção e entre 2 jogadores está empatado menor quantidade de mercadorias, ou seja, os 2 não têm mercadoria nenhuma, este enviado não vai para nenhum jogador e ele permanece aqui. Agora, se ele for para algum jogador, o que o jogador faz com esse enviado? Bom, em algum momento, até a fase 4 do próximo ano, o jogador tem que usar este enviado para alguma coisa, senão ele vai perdê-lo. E esse enviado tem 2 possibilidades de uso. Uma delas é, você pode gastar o enviado para colocar dados em alguém que já tenha dados. Ok? Então, por exemplo, digamos que eu precisava influenciar aqui o número 5, mas o número 5 já estava influenciado e eu tenho o enviado do rei. Eu posso gastar o enviado do rei para colocar um dado lá e influenciar alguém que já foi influenciado. A segunda possibilidade é, na hora de fazer uma construção, eu posso usar o enviado para fazer 2 construções de uma vez só. Lembra? Você só pode fazer uma construção por fase de produção. Se você usar o enviado, você pode fazer 2. Usou o enviado, ele volta para lá e fica esperando até a próxima fase 5 para ser distribuído novamente. Ok? E lembrando, se você não usar ele até a próxima fase 4, quando chegar na próxima fase 5, ele vai ser distribuído novamente e aí você perde a utilização dele. Muito bem, a fase 6, que é o outono, é mais uma fase de produção, e aí a gente vai para a fase 7. Na fase 7 é a preparação para a batalha. Na preparação para a batalha, cada jogador pode comprar soldados à taxa de 2 mercadorias quaisquer por soldado comprado.
Nenhum jogador é obrigado a comprar soldados, você pode comprar quantos soldados você quiser, desde que você tenha mercadorias suficientes para tal. E aí a gente vai finalmente para a fase 8, na qual a gente vai revelar quem é que está nos atacando neste ano. Então, por exemplo, na primeira... aqui atrás vai mostrar 2 a 4, 3 a 5, isso aqui mostra qual é a força mínima e máxima dos personagens que aqui estão neste ano, para que você possa se preparar de acordo. Então a gente vai pegar revelar e a gente vai ver que, por exemplo, estamos sendo atacados por goblins, ok? Goblins de força 2. O jogador atual, o primeiro jogador daquela rodada, vai pegar um dado branco, rodar, e o valor que sair ali é o quanto de exército o rei mandou para cada um de nós. Então se saísse, por exemplo, aqui um apenas, cada jogador ganharia um exército, um soldado a mais do rei, de graça, do rei. Só que a gente não pode contar muito com isso, porque como eu falei, pode sair um, ou como eu rolei a primeira vez, poderia sair 6, e aí estava todo mundo bem, ok? Aí a gente vai pegar e vai ver as batalhas. Digamos que temos ficado dessa forma, o amarelo no 3, eu no 2 e o vermelho no 1. Okay? A gente vai olhar este valor aqui, como é que ele se comporta. Se você tiver exatamente o mesmo valor como eu, o jogador azul, 2 e 2, a gente ganhou. Porém, a gente não tem benefício nenhum, porque a gente quase perdeu. Se a gente ganhou realmente com mais pontos, ou seja, 3 ou mais para alguém que tem força 2, aí você ganha, aquele jogador ganha o que está mostrado aqui no azul. Então ele ganharia, por exemplo, o jogador amarelo ganharia, por exemplo, uma madeira. Agora, se você perdeu, ou seja, você tem menos força do que o que está mostrado aqui, você perde o que está aqui em vermelho. Então ele perderia, por exemplo, uma madeira e uma pedra, caso ele tivesse, ele vai perder um ponto, caso ele tenha, e ele vai perder uma construção, caso ele tenha. Muito bem, como é que se perde construções? Construções você vai perder primeiro as construções que estão mais próximas do lado direito do tabuleiro. Sempre. As que estão mais próximas do lado direito do tabuleiro são as que são perdidas. Você simplesmente retira o marcador do tabuleiro. Entre construções que estão na mesma coluna, você daí pode escolher qual que você vai retirar. Oi, meu pai errou. Nas construções que estão na mesma coluna, a que está mais em cima que você tira. Tchau. Ao retirar uma construção, se ela valia pontos, você vai perder aqueles pontos no momento da retirada. E, obviamente, você perde as vantagens que aquela construção estava ali trazendo. Beleza, terminei de resolver. Essa carta pode voltar para a caixa do jogo. A gente vai para o próximo ano e o marcador volta para a primeira rodada, a primeira fase do ano, que é onde o rei olha para entregar o dado branco. Se fosse essa situação, esse dado branco iria para o jogador vermelho, porque ele agora ele teria perdido uma construção, ele não tem nenhuma construção, cada um de nós tem 2 construções, ele jogaria com um dado a mais. A gente vai fazer isso até o final da 5ª rodada, quando a gente finalmente vai olhar quem tem a maior quantidade de pontos. Se der empate, ganha entre os empatados quem tiver a maior quantidade de construções, e se ainda tiver empatado, aí o jogo termina com mais de um vencedor. E basicamente isso é o jogo básico de Kingsburg. Como eu falei, um jogo para 2 a 5 jogadores. Uma partida aí dura 90 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, talvez um pouquinho mais, dependendo de como é que você está jogando, não muito mais do que isso. Aqui no Brasil eu não sei qual é a idade que a Bucaneiros está trazendo. O jogo lá fora ele é vendido há 13 anos ou mais, porém dá para jogar com menos, dá para jogar com 10 anos ou mais tranquilamente esse jogo. É um jogo bastante interessante de posicionamento de dados, tá? No qual você vai tentando fazer as melhores construções possíveis para ganhar os melhores bônus conforme a sua estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele. E se inscrevam no canal para não perder os vídeos de regras, de variantes, de entrevistas que a gente tem postado regularmente. Se tiverem qualquer dúvida quanto a Kingsburg, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar a dúvida para vocês. E também dê uma olhada lá na nossa página no Facebook ou no nosso canal na internet, o romirplayhouse.com. Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!